Bom dia! E caso você esteja vendo esse vídeo em outro horário, tenha uma boa tarde e uma boa noite. Dia de falar do BBB de Truman. Esse é um dos meus filmes favoritos e também um dos que eu mais tenho medo de estar vivendo. Então, hora de sair do domo com um resumo clássico de Show de Truman. Se você pudesse me dizer. E o episódio da semana do Show de Truman começa com um cara falando do programa Show de Truman, que é um programa falso, mas que o Truman é um homem de verdade. E mostra a cara do Jim Carrey. E também mostra alguns dos principais atores do programa. E mostra que estamos no dia 10.909, que dá mais ou menos uns 29 anos. E mostra o nosso queridíssimo protagonista Truman indo pro trabalho. E ele é uma pessoa super gente boa, amigo da vizinhança. E do nada cai uma lâmpada do céu. O Truman vai lá ver aquilo e pensa: rapaz, tá certo isso. Mas segue a vida. A cidade é super pacata e sem muitas coisas acontecendo. O Truman tem um hobby esquisito de cortar a parte dos olhos das revistas com o rosto de mulher. E ele também recebe um trabalho para ir até um lugar, mas ele não consegue porque ele tem medo de água em grandes quantidades. Aí passa o tempo, aparece aquela atriz lá do começo e também aparece aquele outro ator. E ele parece ser bem amigo do Truman, que fala que quer ir pra Fiji. Daí o tempo passa, o nosso Truman vai pra praia e lembra do dia que ele tava velejando com o pai, mas veio uma onda e levou o véio embora. E que por isso ele tem medo de água até hoje. E começa a chover só em cima dele. Tá bem natural essa chuva aí, hein? E ele volta pra casa e tá doido pra viajar, mas a mulher não tá muito afim não. É muita conta pra pagar e bicho pra cuidar. E ela tenta fazer com que ele desista dessa ideia. E aí, mais um dia de trabalho comum. Ele passa por um cara esquisito na rua e pensa que é o pai dele. E do nada chegam as pessoas e levam o véio embora. E o Truman vai atrás dele, mas começa a aparecer um monte de gente na frente dele. Parece até que foram botadas ali pra atrapalhar ele, hein? Mas ele não consegue chegar no velho. E ele vai conversar com a mãe dele. E ela fala: tá doido, menino? Esquece desse negócio aí do teu pai. E aí ele vai ver fotos do pai dele. E a mulher dele chega lá do nada. E ele dá um migué dizendo que tava consertando um cortador de grama. E a mulher do nada manda uma propaganda de cortador de grama. Igual eu do nada, pedindo pra você deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal. Ajuda bastante. Muito obrigado. Aí o programa mostra um flashback do dia que ele conheceu a esposa dele. Ele tava de olho na verdade em outra mina que tem uns olhos bonitos. Mas aí essa moça caiu em cima dele e não tem jeito, né? Viraram melhores amigos. Mas o rolê dele mesmo era essa outra mina. E um dia ele encontra ela na biblioteca e tenta puxar um papo. Mas ela diz que não deveria estar conversando com ele, mesmo que ela pareça bem interessada. E eles acabam saindo de lá e ela super desconfiada de tudo. E eles têm uma noite bem agitada. E ela fala que não tem muito tempo até que as pessoas que não querem que ela fale com ele cheguem. E o povo chega lá e ela fala que tá todo mundo enganando ele, que é tudo fingimento de geral e que o nome dela de verdade é Sylvia. E ela é levada embora dizendo que é tudo parte de um show e fala de Fiji. E volta pro presente. E ele tá tentando montar um rosto com os olhos que ele corta das revistas. E, olha só, parece que ele achou um que ele queria, hein? E mostra que a Sylvia tá vendo ele pela TV igual todo mundo. E vamos pra mais um dia na pacata vida de Truman. Mas tá meio esquisito. O rádio não funciona, as pessoas tudo ouviram um sinal esquisito. E o Truman resolve não ir pro trabalho, pra ficar sendo vagabundo olhando as pessoas na rua. E ainda atrapalhando o trânsito. Daí ele sai correndo pra um prédio onde o elevador não tinha fundo, mas as pessoas não deixam ele entrar muito. E ele vai até um amigo dele falar sobre o que rolou. E eles vão pra praia e ficam olhando esse pôr do sol aí muito doido. Aí eles ficam lá refletindo. E vai pra ele vendo fotos da vida dele com a mãe e com a esposa. E ele vê uma foto de casamento dele onde a esposa dele tá cruzando os dedos. Pô, mó vacilo da atriz aí, hein? E no outro dia ele tá super desconfiado dela e resolve seguir ela até o trabalho. Esse deve ter sido um dos melhores episódios do Show de Truman em 30 anos. Daí ele invade o hospital que ela trabalha e vê que ela tá trabalhando normalmente. Mas eu que não iria confiar num médico desse pra fazer uma cirurgia em mim. E tiram ele de lá. E ele vai até uma agência de viagem que o lema é: não viajem ou você vai morrer. Ele quer ir pra Fiji, mas a mulher diz que não tem passagem e ele resolve ir de ônibus mesmo. Mas o ônibus dá um pau e a viagem é cancelada. E ele volta pra casa e chama a mulher dele para ela ver que ele descobriu que o povo da cidade anda em círculos igual NPC de jogo. E ele tem uma conversa com a mulher dele e ele quer muito ir pra Fiji. E ela fala: quer viajar, arrombado? Pois viaja então, desgraça. Daí ele tranca o carro e sai voado de lá a toda velocidade. E o bicho tá doido, tá andando em círculo e buzinando e gritando feito um doido. E ele dirige um monte e chega numa ponte, mas ele não consegue atravessar, já que ele tem medo de água. Mas com uma ajuda sem querer da esposa dele, eles conseguem atravessar. E começa a pegar fogo na rua, mas este homem não tem medo e passa pelo fogo. E ele segue na estrada até chegar no lugar onde rolou um vazamento numa usina nuclear. E o policial é super simpático e pede para eles voltarem. E chama o Truman pelo nome, o que deixa o Truman bem desconfiado. E sai correndo doido e desesperado com o povo da usina atrás dele. Mas eles conseguem pegar o Truman e levam ele de volta pra casa. E o Truman tá muito desconfiado que a esposa também faz parte dessa enganação.
e começa a ameaçar a pobre. E bem na hora o amigo dele chega lá e a mulher começa a chorar, dizendo: "Isso não é vida não, eu deveria ganhar um adicional de insalubridade por isso." E o Truman vai até uma ponte pra conversar com o amigo dele. E o Truman diz: "Talvez eu esteja louco", e que ele acha que todo mundo tá enganando ele. Mas o amigo dele fala: "Deixa de conversa, homem. Te conheço desde criança, pô. Tanto de coisa aí que a gente já aprontou. Eu nunca mentiria pra você." E o Truman fica todo emocionado. Mas eita, tudo o que o amigo dele tá dizendo é algo que outra pessoa tá falando pra ele. E aparece o pai do Truman lá onde ele tá. E o cara que tava falando as falas pro amigo do Truman começa a dar o show de diretor de programa de TV. E o Truman se abraça com o pai e deixa as velhas tudo emocionada. E com isso mostram o que é esse programa Show de Truman. Eles pegaram um bebê e meteram num mundo cenográfico que fica dentro de um domo gigante e ficaram acompanhando o crescimento dele desde bebê até hoje em dia. Todos os passos que ele deu foram filmados e todas as pessoas que interagiram com ele são na verdade atores, contratados para fingir que ele morava no mundo real. E ok, isso é muito assustador. E é hora da entrevista com o gênio visionário, que teve essa ideia super saudável. A entrevista mostra que de vez em quando algum doido invade o domo querendo falar com Truman, e que desde sempre eles tentaram fazer com que o Truman não quisesse sair de lá para explorar o mundo. E que a suposta morte afogada do pai dele foi uma dessas formas para ele ter medo de água. E o doido do show mostra que eles acompanham o Truman desde que ele era um feto. E a Sylvia liga pro programa para chamar o careca de doido e doentio. E que o Truman na verdade é um prisioneiro. Mas o cara chama ela de hipócrita na cara dela, porque ela também fez parte disso. E que o Truman pode sair quando ele quiser, basta ele querer. E volta para mais um episódio normal do show de Truman. E tá tudo ocorrendo como esperado. O povo que controla o domo e o programa estão super relaxados. E eles veem que o Truman tá num sono tão brabo que o bicho não se mexe por nada. E eles veem na filmagem que na verdade o Truman fugiu durante a noite. Daí o amigo dele vai até na casa dele pra ver se ele realmente fugiu. E o programa sai do ar, deixando um véi maluco. E a galera do programa fica desesperada atrás desse homem. E botaram uma multidão atrás dele, mas nada de achar esse rapaz. E mexendo nas câmeras, eles acham o Truman velejando pelo mar. Aí sim, pô, e os véi ficam animados com o programa. E o Truman tá chegando perto da verdade, mas os caras jogam uma chuva muito doida em cima dele. Mas ele não desiste, e tá todo mundo torcendo por ele. E o dono do programa fica doido porque o Truman não desiste por nada. E bota uma chuva muito doida pra matar o Truman. Mas ele desiste e faz a chuva parar. E o Truman continua navegando até que ele bate numa parede no meio do mar. E então ele descobre que o mundo dele na verdade era tudo de mentira. E ele fica meio sem saber o que fazer. E sobe numa escada que tinha lá no meio do nada. E o dono do programa resolve falar com ele. E ele diz: "Ó, tu pode sair do programa se tu quiser, mas o mundo fora do domo é uma merda também, fique sabendo disso." E o Truman se despede do show e resolve ir pro mundo real. Boa sorte pra encontrar um emprego no mundo real. E assim o filme acaba com todo mundo feliz. E hora de ver outro programa. E esse foi o meu vídeo de Show de Truman. Espero que tenham gostado. Caso queiram ver outros vídeos aqui do canal, eu vou deixar o vídeo de 50 filmes que valem a pena ver, parte 2. E o outro resumo clássico, que é o Exorcista. E-mail para contato e chave Pix na descrição. Muito obrigado por terem chegado até aqui. Valeu!